confrade, beleza? Hoje sábado, classificação para o GP da Turquia, Istanbul Park, uma pista sensacional. E vamos, antes de eu começar a falar sobre o treino, agradecer a vocês pelo retorno, pelas visualizações, pelos comentários. Tá muito bom mesmo. Continua sendo melhor do que a gente esperava, né? A gente está num canal novo aqui e estamos indo bem, graças a você que está gostando. Deixa seus comentários aí embaixo, se tiver alguma sugestão, que a gente vai tentar sempre melhorar, porque a gente sabe que sempre pode melhorar, né? Bom, vamos começar logo, eu não gosto de enrolar, vamos começar logo falando da classificação. E eu vou começar de novo pelo fim, né? O Hamilton fez a pole, fez o melhor tempo, né? Dominou completamente a classificação. Você tá aí, ó, você tá vendo aí, ele tá aí no primeiro lugar. Só que isso não vale, né? Isso não vale porque ele tomou uma punição, porque trocou o motor de combustão interna. Então ele tomou 10 posições no grid e ele vai largar em 11º. Mas isso não vale nem como registro da pole, né? Essa pole não é registrada para o Hamilton. É meio estranho isso, né? Eu acho que devia ser registrada para ficar nos arquivos, né? Como a pole foi dele, ele tomou a punição e largou em 11º. Mas nem vale isso. Essa pole é contada para o Bottas, que ficou em segundo, e o Verstappen em terceiro, né? Acho um meio esquisito isso. Eu acho que eles podiam rever isso, né? Porque o cara que faz o melhor tempo, ele devia ser registrado com a pole. Isso vale para o Hamilton e para qualquer um, é evidente, né? Mas a gente tem que falar aqui, porque as pessoas adoram falar que você torce para A, para B ou para C, né? Eu não torço para A, nem para B, nem para C. Eu torço para a Fórmula 1 e eu torço para as corridas serem boas, para ter pega, para isso que eu torço. Evidentemente que a gente elogia mais os melhores pilotos, como é o normal, né? Você tem que elogiar quem vai bem e tem que ver o que aconteceu com quem foi mal, às vezes criticar, às vezes o cara foi mal por algumas circunstâncias. Esse que é o que eu considero que é meu papel aqui. Bom, vamos lá, sem delongas. Aí você deve estar vendo a imagem, uma imagem bonita dos 3 primeiros que estão no box aí, né? Depois a gente tem o Verstappen falando, dando entrevista após a classificação. Ele está dizendo aí o seguinte: ele falou que o acerto melhorou de ontem para hoje. Não ficou ideal, mas melhorou bem. E melhorou mesmo, tanto que ele e o Pérez melhoraram, né? Melhoraram bem os tempos, inclusive dos dois. Então realmente melhorou. Mas a Red Bull não achou o acerto ideal dessa pista, porque eu achei que ficou com uma distância um pouco grande da Mercedes, né? Era uma pista para ser mais parelha e não tá. Apesar que a Mercedes também fez umas coisas que o carro melhorou, né? A gente já falou ontem aqui, vamos falar hoje mais um pouquinho de novo, até para quem não viu o vídeo, e tem alguma diferençazinha também que a gente soube hoje. Na verdade, soubemos ontem à noite. O Bottas, que vai largar na pole, diz ele que vai ajudar o Hamilton, vai tentar correr para ganhar, ou seja, vai tentar segurar o Verstappen, né, o máximo que der, vai tentar abrir do Verstappen. E evidentemente que se o Hamilton, por alguma razão, conseguir chegar e ultrapassar o Verstappen e ficar em segundo, é lógico que a Mercedes vai mandar trocar e o Bottas vai trocar, porque é isso que tem que ser feito, né? Se fosse o Pérez também, era isso que tem que ser feito. A equipe agora, né, nós estamos num momento da temporada que quem está disputando o título é só o Hamilton e o Verstappen, então eles têm que ter prioridade total da equipe, e o Bottas e o Pérez têm que estar muito cientes disso e não fazerem bico, porque agora tem que trabalhar para a equipe, né? O Hamilton, né,
feliz da vida aí, que conseguiu fazer um tempo muito bom. O carro melhorou. O que o carro melhorou é o seguinte, né? Lembra que ontem eu expliquei que a Mercedes, que tinha um carro plano, a Mercedes, ela começou a levantar o carro, não foi ontem. A Mercedes já começou a levantar o carro há umas 4 corridas atrás. Só que um carro que ele é projetado para ser plano, não adianta você simplesmente levantar a traseira, porque toda a aerodinâmica que começa na asa dianteira, ela tem que ser feita para o carro ser mais alto e não ser plano, entendeu? Então a Mercedes foi alterando a asa dianteira, foi alterando bargeboard, foi alterando sidepod, foi alterando tudo para encaminhar o ar que vem, né, para o assoalho que está mais alto, né? Então ela foi levantando os carros aos poucos e foi mudando. Essas peças foram mudanças muito, muito pequenas, né? E chegou num ponto, ontem, na sexta-feira, que é o carro mais alto que a Mercedes já teve, de traseira mais alta que a Mercedes já teve. Só que tem um porém aí. O Bottas não se adaptou tanto a essa altura que a Mercedes chegou ontem. Então o carro do Bottas está com a traseira um pouquinho mais baixa do que a do Hamilton. É pouca coisa, é difícil até ver em foto isso. Foi coisa de 1 centímetro. Só que 1 centímetro, por incrível que pareça, numa categoria onde todos os detalhes é que fazem a diferença, faz diferença, entendeu? O carro fica um pouquinho mais traseiro, um pouquinho menos traseiro. O Bottas preferiu que a traseira da última corrida, que é um pouquinho mais baixa que essa. Então, eles não estão com o mesmo rake. O Hamilton está com o rake um pouquinho mais elevado, o carro dele é um pouquinho mais traseiro do que o Bottas. O Bottas não sentiu muita segurança ontem no carro assim, então eles abaixaram um pouquinho o carro do Bottas, e o Bottas melhorou bem, inclusive, com isso, né? O Hamilton não. O Hamilton continuou com a traseira alta, ele se adaptou bem. O Hamilton é um cara que se adaptou, ele vem se adaptando a todos os regulamentos da Fórmula 1 desde 2007, muitas mudanças a gente teve, né? Não vou enumerar aqui, senão o vídeo vai ficar com meia hora, mas houveram muitas mudanças desde 2007 e o Hamilton se adaptou bem a todos os carros que ele guiou, né? Todos os regulamentos, todos os tipos de pneu, todo tipo de aero, suspensão, tudo, entendeu? Então ele se adaptou bem de novo a um carro que ficou mais traseiro do que era. Porque a Mercedes era um carro bastante neutro, né? Com um carro plano, você brinca mais com as asas e você consegue deixar o carro mais neutro. Agora o carro ficou com um pouquinho mais de rake, então ele ficou um pouco mais traseiro, mas o Hamilton adaptou, gostou do carro assim, inclusive, e eu acho que não volta mais. Eu acho que agora o carro vai ficar com um rake um pouquinho mais alto até o final do ano, né? Vamos ver de pista para pista. Pode ser que tenha alguma pista que o carro fique demais traseiro, mas eu acho que não. Eu acho que ele já se adaptou e não volta mais. Nós vamos ver a Mercedes com um rake mais alto, não igual ao da Red Bull, mas está quase lá, né? Era o carro mais plano do grid, eles e a Aston Martin. A Aston Martin continua plana e a Mercedes não. A Mercedes está um pouquinho mais alta a traseira, mas ela teve que modificar bastante coisa no carro. Aí os 3 primeiros, né? Hamilton, Bottas e Verstappen, que na verdade o Bottas em primeiro, o Verstappen em segundo, o Hamilton vai ganhar em 11º. E aí vamos para o grid. Tudo que você está vendo nessa imagem aí, você tira o Hamilton fora e sobe uma posição para todo mundo. Então vai largar o Bottas em primeiro, Verstappen em segundo, Leclerc em terceiro, Gasly em quarto, Alonso em quinto. O Alonso estava sob investigação por causa da bandeira amarela, mas deu tudo certo, não vai ser punido, então ele vai largar aí em quinto. Depois o Pérez em sexto, o Norris em sétimo, o Stroll em oitavo, Tsunoda vai largar em nono, e depois o Vettel e o Hamilton. Bom, esses 10 primeiros aqui, que a gente pode ver que ó, a Red Bull, né, o Verstappen ficou a 328 centésimos do
do Hamilton. Você vê como melhorou de ontem para hoje o carro, né, que estava tomando muito mais ontem. O Leclerc ficou muito próximo muito próximo do Verstappen, né? A diferença deles aqui é de alguns centésimos de segundo. Gasly, outra vez, espetacular, né? Menos de um décimo atrás do Leclerc, com a AlphaTauri, né? Mais do que merecendo ir para a Red Bull. Depois o Alonso, depois o Pérez, ficou a meio segundo do Verstappen, que é mais ou menos o que tem acontecido, né? Às vezes é mais que isso, né? É muita diferença mesmo. Como eu falei já outras vezes, o Pérez eu já entreguei para Deus, porque realmente tá feia a coisa. Depois o Norris tomando um segundo, a McLaren não achou acerto para essa pista também, né? Uma pista que tem bastante área de alta, né? Zona de alta velocidade. Teoricamente seria bom para a McLaren, mas eles não acharam acerto e tomaram um segundo. O Norris tomou um segundo. Aliás, né, parar aqui, fazer aqui o Norris tomou um segundo e o Ricardo tomou 2 segundos do Norris, né? Porque o Norris fez o tempo dele 1:23. Desculpa, o Norris fez 1:23:9 e o Ricardo vai largar tá aqui, cadê o Ricardo? Vai largar em 16º com 1:25:8, ou seja, 2 segundos. Infelizmente, o Ricardo tá bem mal, né? Eu gosto muito do Ricardo. O Ricardo tem uma grande torcida, um cara muito simpático, muita gente boa, mas ele não se achou na McLaren. 2 segundos na Fórmula 1 é um mês de diferença, né? Não tem a menor condição. Aí tem depois do Norris o Stroll e o Tsunoda. O Tsunoda fez uma classificação razoável dessa vez, né? Finalmente. Aí vão para a página 2, já falamos, vai ser o Hamilton e o Vettel. Depois Ocon também está tomando agora, começou a tomar surra do Alonso, né? Porque o Alonso já conseguiu colocar o carro do jeito que ele gosta, que é um carro super dianteiro, né? O que complica muito a vida do companheiro de equipe. O Alonso consegue trazer equipe para ele, consegue trazer os engenheiros para ele, eles começam a fazer o carro do jeito que o Alonso quer, acertar o carro do jeito que o Alonso quer. E o companheiro, se não conseguir guiar um carro dianteiro, que é difícil, nem todos gostam, poucos gostam inclusive, a situação fica muito difícil, né? O Alonso gosta de uma traseira pregada e a frente solta, entendeu? Então é muito difícil isso para o companheiro de equipe. A tendência é o Ocon ir ficando, viu? Depois o Russell, uma pena, o Russell ia passar pro Q2, pro Q2 não, pro Q3, né? Mas aí ele vinha numa volta boa, errou na última curva, na curva que entra na reta, uma pena. Aí o Schumacher, Mick Schumacher, boa classificação dele, né? Muito boa classificação do Schumacher. Vai largar na frente de uma Ferrari e na frente de uma McLaren, né? Atrás dele o Sainz, depois o Ricardo, depois o Latifi, Giovinazzi, que tinha ido bem ontem, hoje não conseguiu fazer nada, vai largar em 18º, Kimi Raikkonen em penúltimo e Mazepin na posição normal dele, que costuma ser a última posição, né? Bom, vamos colocar vamos falar uma coisa aqui que eu acho legal, que é o placar de classificação, como está a classificação até agora nas equipes, né? O Hamilton está dando de 12-4 no Bottas, Verstappen 12-4 também no Pérez, na Ferrari está 12-4 para o Leclerc em cima do Sainz, na McLaren está 10-6 para o Norris, na Aston Martin está empatado, Vettel, ídolo, Stroll 8-8, na Alpine está 9-7 para o Alonso. Não se esqueça que as primeiras corridas o
o Ocon andou na frente do Alonso, é que o Alonso, como eu falei agora há pouco, né, vem trazendo a equipe para ele, o carro vai ficando do jeito que ele gosta e o companheiro de equipe vai ficando para trás. Então, nas últimas corridas, o Ocon não tem visto o Alonso na pista. Depois a gente tem a AlphaTauri, está 15-1 para o Gasly em cima do Tsunoda. Na Alfa Romeo está 9-5 para o Giovinazzi. Para Ferrari, na Haas está 13-3 para o Schumacher em cima do Mazepin. E na Williams está 15-1 também para o Russell em cima do Latifi. Bom, amanhã a corrida promete. Eu acho que o Hamilton tem boa chance de recuperação. Ele vai conseguir chegar rápido nos 5 primeiros. Eu acho que em poucas voltas ele vai conseguir chegar rápido. Ele tem que cuidar um pouco do pneu, porque ele largando no bolo, o pneu dele esquenta muito, né? Ele tem que andar, para ele conseguir ultrapassar os caras, tem que andar perto dos caras e o pneu dele vai esquentar muito, né? Então ele vai ter um desgaste térmico de pneu mais alto do que os 3 primeiros, por exemplo, né? Então ele tem que tomar um certo cuidado com isso, não demorar muito para passar, forçar um pouco as ultrapassagens, para ele não ficar muito tempo atrás dos caras, senão ele começa a ter problema de pneu, né? Pode chover, tem previsão de chuva, se chover muda tudo. A outra corrida, eu acho que, como eu sempre falo, né, o Hamilton é o melhor piloto de chuva da Fórmula 1. Se chover mesmo, eu acho que ele ganha a corrida, inclusive. Ele sai de 11º para ganhar a corrida. Se não chover, não sei se ele ganha a corrida, mas eu acho que ele consegue chegar pelo menos entre os 3 primeiros, o que vai minimizar bastante esse problema que ele teve hoje de ter sido punido, porque trocou a UP e trocou o motor a combustão interna, né, e largar em 11º. Bom, a gente se vê amanhã depois da corrida. Obrigado pela força, se cuida, bom sábado, tchau.